Motivação. As empresas há muito tempo entenderam a importância de buscar formas para estimular um bom rendimento dos colaboradores, em todos os setores, de produção ou de atuação. A mudança pode começar com um pequeno, mas significativo empurrãozinho. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o especialista em treinamentos e palestras para equipes, Wagner Fernandes dos Santos, o nosso convidado. Boa noite, Wagner, tudo bem? Boa noite você que nos assiste em casa. Bom, Wagner, motivação é palavra de ordem para manter, então, uma equipe coesa e administrando aí conflitos que surjam nos relacionamentos internos? Também, né? Eu costumo dizer assim que motivação, ninguém motiva ninguém, na verdade, né? A motivação vem de você. Todas as mudanças que você precisa fazer, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja nos seus relacionamentos, só acontece quando você quer fazer essa mudança. O que as empresas têm feito nos últimos anos, e já é um processo bastante antigo, mas vem acelerando esse processo, hoje a gente tem muito mais informação, né? Até muito pouco tempo atrás a gente tinha a quantidade de informação muito restrita, hoje você tem muito mais. E por conta disso o consumidor está mais exigente, o nosso cliente está mais exigente, e aí eu tenho que ter uma equipe treinada, motivada e preparada para receber esse novo consumidor, esse novo pessoal que chega na nossa loja, na nossa empresa, enfim, onde o comércio que a gente tiver. Agora, como é que o gestor identifica essa necessidade de dar esse start, né? Porque de certa forma a pessoa se motiva, mas ela precisa ver que alguma coisa pode ser diferente dentro da empresa, não é? Também. O que acontece é o seguinte, na verdade, as empresas têm que manter a área de treinamento, as empresas de maior sucesso, aquelas que alcançam melhores números, melhor qualidade naquilo que faz ou daquilo que vende, mantém a sua equipe em constante treinamento. Não pode ser uma atividade isolada, onde a empresa vai fazer um evento um ano, depois só vai fazer isso no ano que vem, ou daqui 2 anos e tal. Esse treinamento tem que ser permanente. E os gestores do processo, os coordenadores, têm que estar sempre de olho na sua equipe para ver as necessidades. Às vezes há uma necessidade coletiva, assim como há necessidades individuais para que as pessoas possam se desenvolver a trabalhar em equipe também. E qual é a orientação nesse caso? Como identificar essas necessidades? Aí, voltando a dizer, assim, cada gestor deve estar bem de olho nessa equipe, conversar, trocar ideias, trocar informação com o funcionário é bastante importante e principalmente ouvir o cliente da empresa, né? Às vezes a gente está tão envolvido dentro de um processo interno que a gente esquece de ouvir o lado de fora. E esse cliente traz muita informação para dentro da empresa, ele diz exatamente o retrato e o cenário que a empresa está vivendo. E o pessoal, por exemplo, que tem uma empresa e que tem vendedores que estão no campo, ouvir o campo também é muito importante, porque esse vendedor, na verdade, ele é o cartão de visita da empresa lá fora, né? Então, ele está de olho no comércio, ele está de olho nos seus representantes, nas suas redes de franquia, e ele traz essa informação para dentro de casa e a gente começa a identificar onde é que estão os pontos que a gente pode melhorar. Isso, claro, a gente imagina adaptado para o porte de cada empresa, para o serviço que cada uma presta. Exatamente. Às vezes nós somos chamados para alguma empresa assim, e ele diz assim, nós somos muito pequenos, a gente não consegue treinar, a gente não tem investimento, mas hoje há tanta ferramenta, mesmo para a pequena empresa quanto a grande empresa. Lígia, eu conheço muita empresa muito grande que não treina as pessoas, por incrível que pareça. Ela treina quando surge uma necessidade muito grande, ele vai, então agora eu preciso treinar. Voltando a dizer, a gente tem que manter esse treinamento constante o tempo todo, mesmo que eu tenha 2 ou 3 funcionários, um funcionário, até para quem tem 5, 10, 15 mil funcionários. E que tipo de exemplo você podia nos citar, Wagner, para mostrar resultados práticos? Eu imagino que na sua vida de palestrante tenha muito caso que pode dar um horizonte para quem está nos ouvindo, aí para algum empresário que está com alguma dificuldade. Tem alguns exemplos, algumas coisas que eu vivi em algumas empresas. Uma delas, por exemplo, tinha uma equipe bastante coesa que trabalhava na empresa há muitos anos, ou seja, uma empresa bastante tradicional que fica no interior de São Paulo, porém nunca tinha feito um trabalho, nunca tinha feito nenhum tipo de motivação. E aí as vendas, só eles praticamente eram ativos naquele mercado, surgiram novos concorrentes, novas empresas, novos produtos, mais acesso à informação e as vendas dessa empresa começaram a cair significativamente. A princípio foi se identificado o seguinte, não, o nosso problema é o nosso concorrente, é ele que está levando a gente a essa situação, quando na verdade o problema era interno. Nós fomos lá, fizemos um trabalho bem bacana com o pessoal, identificamos essa necessidade de treinar as pessoas e principalmente de motivar as pessoas que já estavam há muito tempo fazendo as mesmas coisas da mesma maneira, né? E a partir do momento que a gente começou a trazer, dizendo para eles que tem que ter inovação, que tem que ter conversa, que tem que ter diálogo, que tem que ter criatividade,
criatividade dentro do processo. Isso é possível para qualquer um. Essa empresa, ela praticamente se igualou novamente àqueles concorrentes que antes batiam bastante nela ali, e hoje ela se distanciou deles. Por quê? Porque ela já tinha uma tradição, ela já tinha um produto, e aí treinando a sua equipe, preparando um pouco mais, ela se distanciou e se diferenciou mais daqueles concorrentes. E muitos até daqueles concorrentes sequer sobreviveram, né? Eles começaram, fizeram uma bagunça ali naquele mercado local e depois acabaram sumindo. Então, a concorrência nem sempre é o foco, né? Às vezes, internamente, é mais importante prestar atenção para oferecer um bom serviço. Exatamente. O maior erro que a gente pode cometer é achar que é sempre a concorrência ou que é sempre preço, né? Quem foi que disse que as pessoas deixam de comprar da sua empresa única e somente por preço? Pesquisas recentes, e há já algum tempo, dizem que 60% das pessoas que não compram mais uma marca, um produto, ou não procuram mais um profissional, ela foi mal atendida em alguma etapa do processo. Isso não é um privilégio da área de vendas, isso pode acontecer no pós-vendas, pode acontecer na recepção da empresa, pode ser em qualquer lugar. Por isso, a gente sempre coloca essa importância de treinar as pessoas em todos os níveis da empresa, desde o porteiro até o diretor. Todo mundo tem que passar por uma reciclagem sempre que for possível. É verdade. Você concorda com aquela frase que muitos dizem que resultados novos investem coisas novas, atitudes novas? Sim. Na verdade, as coisas só acontecem quando as pessoas querem, quando há vontade da direção das empresas que essa coisa, que os processos mudem também. E sempre que a gente traz novidades, Lígia, sempre que a gente traz coisas para dentro do processo, eu vou melhorando alguma coisa. Às vezes os resultados não são imediatos, eles não são naquela hora, porém há um ganho em médio a longo prazo. Alguns processos de treinamento, de melhoria de processos dentro das empresas, eles demoram um pouco a acontecer. Às vezes até por uma cultura da empresa, por uma característica do mercado, enfim, várias coisas podem influenciar nesse momento. Mas sempre que a gente traz uma novidade, sempre que a gente traz um processo novo, a tendência é que a empresa cresça e faça coisas bem melhores. Bom, tem também o que a gente chama de etiqueta, ou os palestrantes especialistas como você falam de etiqueta profissional, né? Quais os maiores erros hoje que os colaboradores de uma empresa podem cometer? Que é para a gente evitar isso, Wagner. Tem vários, né? Eu tenho inclusive uma pessoa que trabalha junto com a gente, a Silmara, que é uma consultora especialista em etiqueta corporativa, que faz palestras em várias empresas também. E às vezes a gente discute alguns casos, mas um que eu tenho muito claro na minha cabeça é assim, o tomar cuidado principalmente com as redes sociais. O que você publica no Facebook? Na verdade, por mais que você tenha um hall de amigos ali dentro do Facebook, ela é uma rede aberta, né? Várias pessoas, se você não proteger com os itens de segurança, várias pessoas têm acesso a essa informação. Aí o sujeito trabalha muito tempo numa empresa, ele diz para todo mundo que ele gosta da empresa, mas lá no Facebook ele mete o pau na própria empresa que ele trabalha, ele mete o pau no chefe dele em outras empresas e fica complicado, porque as pessoas olham de fora e elas têm lá uma necessidade, um espelho naquela pessoa, naquela empresa, e falou, para aquela pessoa não gosta daquela empresa onde ela mesma trabalha. Então lá deve ser um local ruim para trabalhar, os produtos de lá não devem ser bons. As pessoas vão fazendo essas associações, por mais maluco que isso possa parecer, elas fazem esse tipo de associação. Então, muito cuidado com o que você publica no Facebook, muito cuidado quando você dá um replay no seu e-mail, quando você manda um e-mail para alguém, para tomar cuidado se aquele endereço de e-mail está indo para aquela pessoa ou não está indo para várias outras pessoas que não tem nada a ver com aquele assunto, porque isso pode gerar um tumulto dentro da empresa. Tem que sempre tomar cuidado, né? Hoje, com essa história de geração Facebook, Instagram e outras redes sociais, muito perigoso, né? A maioria das empresas hoje, até, Lígia, em qualquer nível, elas quando recebem um currículo e vão fazer um processo seletivo, antes até de uma pré-entrevista que ela chama o candidato, ela vai buscar informações no LinkedIn, ela vai buscar informações no Facebook, e ali já diz muito do que aquele candidato, se aquele candidato serve ou não para a empresa, né? Porque a gente põe lá, posta no Facebook o esporte que a gente gosta, a nossa religião, o nosso time de futebol, as nossas preferências, a gente acaba sem querer postando tudo aquilo, e às vezes não é aquilo que a empresa está buscando naquele momento. Comentários pejorativos de empresas Jamais. que você nem trabalhou também não são positivos, Jamais, né? Porque vai que no futuro você para lá. E eu digo assim também, né? Às vezes eu vejo assim, eu mesmo já me peguei nessa tentação de falar mal de produto X, Y, Z, assim, e aí tem um outro lado também, né? Nós vivemos num momento assim, onde eu falei, muito acesso à informação, muito treinamento, muito investimento. Por que é que as pessoas hoje, por que será que aquelas empresas têm, assim, parece que eles têm uma necessidade de irritar o
consumidor até o final. Ele irrita o cliente até o final, é a hora que o cliente explode. Eu costumo dizer que é um negócio chamado sequestro de amígdalas, que é um processo que acontece no nosso cérebro, onde a pessoa sai do ar e sai da casinha, aí ela vai, ela briga com o atendente, ela vai, ela posta uma coisa no Facebook bastante ofensiva àquela empresa, várias outras pessoas compram aquela briga automaticamente, né? Porque, eu também tive esse problema, essa empresa é Y, essa empresa é aquilo e tal. E a hora que você viu, você criou uma situação bastante complicada, né? Naquele processo. E talvez amanhã você seja convidado a trabalhar naquela empresa. E aí, como é que faz? Né? Como é que faz assim? Lógico, não estou falando para as pessoas, não, então isso quer dizer que não podemos publicar nada, só tem que tomar cuidado com aquilo que vai publicar e com aquilo que você pretende fazer no futuro, né? Tá certo. Bom, de uma forma geral, tem que tomar cuidado em todos os sentidos, né? Porque se você compra a ideia da empresa, então a ideia é que você trabalhe com prazer, né? Se fala muito isso também hoje, né? Trabalhar no que você gosta. Exatamente. Encontre uma coisa que você goste de fazer que você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Essa é a grande sacada, né? Às vezes, assim, vocês já repararam que as pessoas assim, têm uma necessidade de acelerar a sua vida? Né? Eu não conheço ninguém, pelo menos dentro do meu convívio, das pessoas das empresas que eu estou, que diz assim, eu quero morrer amanhã. Mas inconscientemente nós estamos adiantando esse processo, né? O cara, quando ele não gosta da empresa que ele trabalha, ele chega às 8 da manhã, ele não vê a hora de dar 6 horas da tarde para ele ir embora para casa. Aí segunda, ele não vê a hora de ter sexta-feira para chegar no fim de semana, aí ele não vê a hora de chegar às férias. Então, inconscientemente, você vai acelerando o processo da sua vida, porque você não vê a hora do tempo passar rápido, né? E aí você pergunta pro cara, você quer que o tempo passe rápido? Não, eu queria voltar como era antigamente e tal, né? Então, assim, é muito importante que você goste do que você faz. Né? E se em algum momento você pensar, o momento da mudança é agora, é já, ele não é amanhã. Planeja o seu futuro, planeja o que você quer ser lá na frente, e aí quando você detectar, não quero mais estar nessa empresa, ou ela não me dá mais nada, ou eu também não dou mais nada para ela, porque tem que haver essa troca, está na hora da gente buscar uma oportunidade nova, está na hora da gente levar conhecimento para outros lugares. Verdade. Então, ficam as reflexões do Wagner aqui para todos, empregados e empregadores, e os contatos, né, Wagner? Você faz treinamentos e palestras para equipes, né? Fazemos treinamentos, palestras no Brasil inteiro. Aqui no Paraná, bastante gente já participou de alguma atividade nossa. A gente tem um trabalho que são workshops para equipes de venda, comercial, várias outras áreas. E as palestras também que vão além de parte técnica, vamos dizer assim, para motivar as pessoas. Porque não basta ter só técnica, você tem que estar motivado para fazer a diferença e fazer acontecer. É verdade. Obrigada, Wagner. Então, a gente já colocou aí os contatos do Wagner. Se você gostou do bate-papo, converse com ele mais sobre o assunto e, de repente, aí faça também um treinamento que é interessante. Muito obrigada, Wagner. Boa noite. Eu que agradeço. Um grande abraço para você e para todos que estão assistindo a gente aqui.